seja algo plausível, né? Todo dia que sai de casa precisa ganhar dinheiro. Vocês vão ter daqui a pouco uma palestra sobre finanças. Eu te garanto uma coisa: todo dia que você sai de casa, você gasta. Todos os dias que você sai de casa, você tem que gastar. Primeiro gasta, mas depois... Só. Vou dar um exemplo. Estou desempregado, tem que pegar o ônibus. Não tenho dinheiro para pegar o ônibus. Vai te ver para algum lugar, tem que fazer um lanche, um cafezinho, alguma coisa. Gastei. Se você gastar R$1 por dia, você tem que sair para ganhar R$2. Você botou o pé para fora de casa, ganhar dinheiro. Não tem outra forma. E você está brigando com todo mundo que está pensando igual a você. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que produzir. E você está com essa fatia. Então, você tem que fazer simplesmente o que é de inusitado. Vendedor campeão. Quando você pensa em alguma coisa, você tem que estudar quem faz melhor do que você. Eu tenho que me espelhar em alguém, eu tenho que ter um líder, eu tenho que ter um mentor. Eu tive uma época que eu via os vendedores tirando pedido gigantesco, caminhão fechado. Quando eu comecei a trabalhar nas balas, eu vendia 100 kg de bala. E eu falei, meu Deus, eu ganhava R$900 por mês, gastava 1.000. Quando eu chegava no final do mês, o meu contra-cheque estava R$100 negativo. Naquela época. Então eu falei, o que é que eu vou fazer? Aí eu me espelhei nos campeões, eu vi que tinha gente ganhando muito dinheiro. Eu falei, eu posso ser essa pessoa. Cheguei no meu cliente, não vou citar o nome dele, do Kid de Conquista, um distribuidor fortíssimo, e eu via que ele comprava 20 mil quilos de bala, de alguém que eu admirava, era um concorrente. E eu disse, eu vou fazer algo diferente com esse rapaz, porque eu preciso sair disso aqui. E aí eu convidei ele para o almoço, no Las Pampas, e fomos almoçar e conversar, e eu fiz umas contas para ele, eu disse para ele, você a partir de hoje vai me comprar 15 mil quilos de bala. E aí ele disse, pô, eu compro com você 500 por mês. Eu disse, é simples, você tem lá 32 fornecedores, você vai cortar a metade dos fornecedores, eu vou pegar a fatia para mim, e você vai fazer isso. E fui falando com ele de uma forma bem, digamos, firme, porque era a minha última chance de novo. E ele disse assim, o que é que você me oferece? Aí eu fiz para ele algumas coisas, e ele disse assim, passa amanhã para fechar o pedido. Você acha que amanhã ele fecharia o pedido? Quem acha que ele fecharia o pedido outro dia? Vocês conhecem a cabeça do cliente? 500 quilos de bala, 15 mil quilos de bala no caminhão, ele fecharia? Aí eu disse para ele, por gentileza, nós vamos fechar o pedido aqui agora. E eu peguei um guardanapo no Las Pampas, não lembro como hoje, fiz o pedido e pedi para ele assinar. Extremamente algo inusitado na minha vida, porque era a minha última chance. Primeiro caminhão de bala fechado, ele não tinha como voltar atrás, porque nós conversamos ali. No outro mês estava comprando 2 caminhões. Quando eu larguei a empresa, ele já era distribuidor específico da empresa e comprava 4, 5 carretas por semana de bala. E meu salário daqueles campeões que eu estudei, que eu imaginava, começou a se igualar a eles. Você entendeu? Então, assim, talvez o que você está fazendo hoje de ousadia para você sair daqui que você está para algum lugar diferente. A galeria do notário mesmo. Faça alguma coisa que você vai ver que é possível. Pessoas são treinadas para não comprar. Olha, o comprador não quer comprar, porque eles têm medo de ser enganado de novo por alguém. Você vai trazer para ele uma venda e ele vai ser enganado. Então, eu não vou comprar dessa pessoa, porque é mais um vendedor que está querendo fazer apenas a cumprir as metas. As pessoas precisam se sentir valorizadas. E aí, eu percebi um detalhe. Como é que eu chegava no cliente e o cliente dizia assim, eu não vou comprar porque o meu cliente não está me comprando. Aí nós tive uma ideia e passei para a empresa. Graças a Deus, o departamento de marketing da nossa empresa era super aberto. O que a gente passava, eles estudavam e a gente participava também nas compras dos produtos. E fizemos uma cesta de Natal e uma cesta junina. O que significava isso? Toda vez que o meu cliente comprava algum caminhão de bala ou algum produto nosso, ele ganhava X quantidade de cesta de junina, por exemplo, agora, mês de julho. E aí, o cliente dele vinha até o balcão, comprava um determinado produto e ganhava uma cesta junina, com tudo aquilo que tem aqui no Nordeste, né? Aquelas cestas com amendoim, cuscuz, aquela coisa toda. Eu aí, o que eu estava fazendo? Eu estava valorizando quem aí? O meu cliente ou o cliente do meu cliente? Eu estava lá na ponta, fazendo a ponta puxar. E quando o meu cliente falava que ele não queria comprar, ele tinha que comprar porque a ponta estava comprando dele. E aí nós ficamos 5 anos com essa promoção, dezembro, junho e dezembro. Quando chegava no mês de outubro, a festa de Natal estava garantida, o peru,
cliente recebia isso de graça para a nossa empresa. E era muito, não era pouco não. Então, eram fatos como esse de experiência que a gente passou, que trouxe resultados fantásticos para a nossa empresa. Quem não conhece Balas Ice hoje aqui? Alguém conhece? Isso. Todo mundo conhece. Não é a força que tem do Kit antes, porque ela passou por um problema, aí são outros detalhes, mas foi uma das marcas mais fortes do Brasil. E a gente fazia isso porque eu era autônomo e tinha necessidade de fazer para a minha venda crescer. E eu estou trazendo para vocês como experiência, porque não me venda que eu compro é a situação mais difícil aqui agora, é quando você fala assim para o cliente, eu não quero te vender nada, mas ele vai te comprar. E a gente consegue isso. Vou te mostrar como é que a gente consegue. Teve uma época que eu estava imaginando o seguinte, eu tinha um produto novo, e esse produto novo estava difícil de vender. Algumas estratégias nós criamos. Uma delas foi o seguinte, todo meu cliente, para que ele pudesse também se sentir valorizado, eu mandei fazer um relógio para ele. E esse relógio para ele eu botei uma frase linda, chamativa, com o nome da empresa dele. E aí eu tinha lá 120 clientes, não lembro na época. Contratei uma empresa, fiz esses relógios por conta própria minha e botei no fundo do carro, um relógio lindo, diferenciado, personalizado. E toda vez que eu chegava na loja do cliente, era um período terrível de venda, era um período sazonal, e eles não queriam comprar. Eles não, nós passamos aqui apenas para te agradecer a parceria e trouxe um presente para você. E eu abri o relógio, entregava para eles, eles ficavam numa alegria, tiravam uma foto. Você permite tirar uma foto? Nossa galeria de fotos lá em São Paulo vai ter uma convenção, vou entregar essas fotos. Gente, eu sempre saía com um pedido na mão, porque é difícil você ter uma relação com o cliente que ele depois não traga para você de volta o que você deu para ele. Então foi um exemplo do que eu pude fazer e que deu certo. E aí teve um exemplo interessante de um produto novo que eu comecei a vender como representante, chamado Picolino. Alguém ouviu falar desse refrigerante aqui? Esse refrigerante custava 99 centavos, 2 litros. Você já imaginou? A Coca-Cola custava R$ 2,50. Então era uma diferença absurda. E era muito ruim. As pessoas diziam o seguinte, se alguém quisesse trabalhar no outro dia, tirava uma foto do pulmão depois de tomar, ficava tudo preto e pegava um atestado de saúde. Era a gozação que eu via nas ruas, pra você ter ideia, era muito ruim, Picolino. Foi um refrigerante. E eu percebi o seguinte, ninguém queria comprar. Eu descobri, fiz uma pesquisa, que quem compra muito refrigerante nos mercados mais baratos é aquelas pessoas que fazem aniversário em casa, que você dá a festa. E você não vai gastar com Coca-Cola. Eles compravam tubaína, algum desses isso. Então eu cheguei para o distribuidor nosso e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha, porque a Atacado não vendia isso. Vamos colocar um caminhão de refrigerante dentro e vamos fazer a campanha para essas pessoas. E aí, o Sacola Cheia na época é o que vendia mais refrigerante aqui na Bahia. A Atacado não vendia. Gente, nós conseguimos vender tanto refrigerante, foi algo tão inusitado na Bahia, que chegou ao ponto da Coca-Cola mandar a equipe fazer uma pesquisa nos atacadistas que estava acontecendo. Coca-Cola não vendia no atacadista, Coca-Cola só vendia para supermercados. Baixaram o preço do refrigerante, entraram agressivamente em todos os atacadistas que eu tinha ponto de vendas, em todos eles. Nossa venda foi para zero. Mas durante 1 ano e meio nós somos líderes nesse negócio, nesse mercado, por conta de uma ação que nós descobrimos lá na ponta. Vocês têm noção do poder do mercado. A Coca-Cola foi na Receita Federal para tentar impedir a entrada do produto na Bahia, porque estava afetando as vendas da Coca-Cola de 2 litros em todo o território baiano. Então, é assim, o que você faz hoje, vendedor? O que você faz como profissional, eu vou te dizer para você, tem uma força muito grande no mercado. Não é a indústria que faz as coisas, não é o seu patrão, não é o seu gerente, é você que tem o poder de mudar tudo que está ao seu redor. Uma ação sua pode mudar uma região, uma ação sua pode mudar um cliente, você vai fazer cliente ficar rico, você pode fazer um cliente quebrar. Você não tem noção do poder que você tem em suas mãos. Então, use isso de boa forma, porque você vai trazer prosperidade para o lugar, você vai trazer prosperidade para a sua vida. É muito forte o que você pode fazer com venda. O cliente compra por 2 motivos, ele quer sentir prazer ou ele quer acabar com a dor. Você não consegue vender por outro motivo. Ou eu compro para sentir alegria, prazer, sucesso em minha vida, ou eu compro para acabar com uma dor. Quanto custa um dentista meia-noite, você com dor de dente? Quanto você quer pagar para ele? Você paga qualquer coisa para ele. Você não quer saber quanto custa. Entendeu? Então, quando você está com sede na beira da praia e tem uma água de coco,
Quanto custa essa água de coco para você? Não tem preço. Então imagine o seguinte, você precisa fazer algo diferenciado, inusitado, para fazer o cliente comprar por esses dois motivos. Mas vamos entrar no cérebro do cliente. O cliente ele só quer conseguir ou ele quer fugir. Só tem duas situações. E você, como vendedor, tem poder para fazer o cliente fugir de você ou tem o poder de fazer o cliente vir para você. Como é que você pode fazer isso? O Roberto Chiniachig, na palestra dele, ele usa isso muito bem, ele chama isso de efeito gato. Porque, olha, o gato é o seguinte, qualquer coisa que se assemelhe ao gato, o rato tem medo. Basta você colocar uma imagem perto dele e ele lembre um gato, ele corre. Porém, ele destrói concreto para buscar um queijo. Ele não quer nem saber o que tem do outro lado. O que é que você pode fazer para evitar essa ação? Vamos dizer, o que é uma ação gato na nossa vida, vendedor? Tem algum exemplo de uma ação gato que faz o cliente correr com você? Tem alguma? Preço. Preço? Preço? Não cumprimento do prometido. Não cumprimento do prometido. Faz o cliente correr com você? Com certeza. Muito bem. O que mais? atendimento. Mau atendimento. O que mais? Logística. O que mais? Desconfiança. Faz. O vendedor chato, insistir na venda, é um gato? É um gato. Agora, o que é uma ação queijo? O que é uma ação queijo para você? O que é? Investe tudo ao contrário. Você botar o desejo na mão do cliente, você vender o sonho para ele, você ser sério com ele, você ser confiável com ele, comprometido com ele. O preço vai ser algo que ele não vai observar, porque ele vai querer tudo isso de você. E esse conjunto, ele precisa encontrar em mim. Lembre que 68% foge de você e você não vai saber por quê. Então vamos lá. Tem algumas técnicas aí que a gente pode usar para atingir o efeito queijo. Por exemplo, a angústia. Quando você chegar em qualquer cliente, qualquer produto que você venda, todo cliente tem uma angústia. Seja a angústia de quando o cliente não está entrando na loja dele, seja a angústia das vendas que estão em decadência, seja a angústia do medo. Por exemplo, se você disser para o cliente assim, dá um exemplo, o que é que você tem feito para o seu filho não vá para o mundo das drogas? Você já imaginou quando você faz uma pergunta dessa para ele? Na cabeça dele, o que é que ele vai pensar? Ele vai ter medo. E todo mundo que tem angústia, ele quer solução. Imediatamente ele corre para uma solução. Então você pode usar esses efeitos angústia. Estuda a sua área, estuda o seu produto, estuda o que é que pode ser feito e coloque isso no cérebro do cliente. Você vai entender que ele vai correr para solucionar. Fazer esse garoto do sucesso. Olha, diga para ele o que ele pode conseguir quando ele faz. O que eu mostrei para o meu cliente no dia que ele foi comprar um caminhão de bala? Eu mostrei para ele que ele ia parar de ter 30 fornecedores na porta dele. Eu falei para ele que ele ia ter 30 promissórias a menos. Eu falei para ele que ele tinha poder de força, porque ele ia poder comprar em lugar só, negociar melhor, ter preço melhor, logística melhor, programação de entrega, atendimento aperfeiçoado. Eu fiz um monte de coisa na vida dele e eu mostrei para ele a semeadura do sucesso. Aí ele viu, poxa, isso é interessante, você vai ser forte. Quando você está com todo mundo, você não é forte com ninguém, você é um pato, você não nada direito, não corre direito, não voa direito, não anda direito, você não faz nada direito. Aí ele, então eu preciso comprar. Essa é uma técnica do efeito que você pode fazer o efeito queijo, ele deseja na sua mão. Outra coisa que você pode fazer com ele é reforço do sucesso. Mostra para ele que um cliente do lado que você fez algo parecido, ele teve o resultado que você está comentando com ele. Mostra para ele isso. Um exemplo. Gente, você não tem noção como as pessoas adoram copiar o outro. Lógico, cuidado também para você não falar isso e ele ser concorrente do outro. Mas usa o exemplo. Porque você vai reforçar na cabeça dele um sucesso. Você pode também fazer a história da solução. Porque se ele tem um problema, você cria para ele uma solução de acordo, lógico, ao seu produto. E eu não tenho dúvida, depois de você terminar esses 4 passos, só tem uma coisa que vai acontecer, inevitavelmente. Ele vai te comprar. E ele vai te comprar de forma tão natural que não foram as metas que fizeram ele comprar. Não foi a meta que você tinha para ele comprar. Não foi posição. Não foi aproveitar dele naquele momento, foi só necessidade. Eu tenho certeza que com essas 4 técnicas você pode usar de forma natural, estuda isso, bota isso em prática, você vai ver que o resultado dá